Acabou o Brasileirão 2024. O Botafogo é campeão, o Palmeiras perde em casa na última rodada e acho que começa agora um grande processo de reformulação. Gabigol se despediu em grande estilo do Flamengo e saiu pela porta da frente. Um ídolo sempre deveria sair pela porta da frente. Isso aconteceu com o Gabigol. O Atlético Paranaense foi rebaixado no ano do seu centenário. Teremos 2 nordestinos na Libertadores, um direto na fase de grupos, outro na pré. O Fernando Diniz ficou sabendo via imprensa na coletiva que estava fora dos planos do Cruzeiro e pistolou com isso. O Corinthians terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas, uma marca impressionante. Ou seja, você já percebeu que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Então já larga aquele like aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 280 mil inscritos por aqui. E a AG já vai trazendo as cotações da semana, porque tem Liga dos Campeões amanhã e quarta-feira, tem Botafogo do Mundial, do Intercontinental a partir de quarta-feira, então aproveita, dá uma olhada nas odds com responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, apontando a câmera do celular para esse QR Code que tá aí de joga pro meu link direto do site da AG. Eu começo com o campeão, o Botafogo de Futebol e Regatas, que passou por um trauma gigantesco em 2023. E aí, qual é a melhor maneira de curar esse trauma? Ganhando aquilo que você perdeu. Nós perdemos de maneira, então, traumática, inexplicável, o título brasileiro. Tá bom, vamos ganhar o brasileiro. Só que não vamos ganhar mais isso, só isso não. Vamos ganhar mais. Vamos ganhar, ao invés de um título, 2. Vamos ganhar tudo, Brasil e América. Vamos fazer o pacote completo. Ganhar o Brasileirão, que é o que realmente importa do Brasil, que é a grande competição. E ganhar a Libertadores? Vamos. Ganhamos. Foi isso que o Botafogo fez em 2024. De maneira histórica, porque é apenas a terceira equipe que conquista no mesmo ano Brasileiro e Libertadores. Na história, o Santos do Pelé fez isso nos anos 60, quando era a Taça Brasil, ainda o Brasileirão não existia com esse nome, mas com a unificação, né, era o brasileiro da época. E o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, aquele time que encantou, mágico, histórico, para muitos o grande time do século, em termos de futebol jogado e tal. E então o Botafogo entra neste seletíssimo grupo da história do futebol. E entra com alguns pilares. O que foi fundamental para o Botafogo conseguir a dobradinha? Tão difícil. Dinheiro, evidentemente, investimento, capacidade de investimento. John Textor chegou e trouxe essa injeção de recursos ao Botafogo. Competência na gestão desses recursos. Muito clube às vezes tem dinheiro pra caramba, gasta mal e não ganha nada. E teve também acertos, não só na gestão dos recursos, mas na escolha de nomes, na convicção pelo Arthur Jorge. Foram muitas decisões acertadas que levaram o Botafogo às conquistas que teve. Lembre-se que o Botafogo começou o ano com um treinador que ele teve que contratar no desespero no fim do ano passado, o Thiago Nunes, e acabou não dando certo, como o Bruno Lage não tinha dado certo, que também foi uma contratação meio no desespero, depois da saída do Luiz Castro pegar todo mundo desprevenido. Começa mal o Campeonato Carioca de 24, toma goleada pro Vasco dentro de casa. O Thiago Nunes é demitido logo depois, quando dizia que tinha jogador que estava com medo de entrar em campo. Aí, vamos buscar o treinador. Quem é o cara? A gente quer quem? O Arthur Jorge. Aí começou a pipocar o nome do Arthur Jorge. Arthur Jorge, o cara é esse, nós queremos esse. E o Arthur Jorge não veio de imediato. O Botafogo precisou esperar semanas pelo Arthur Jorge e a pré-Libertadores batendo na porta. E o Botafogo correu o risco. Vamos com o interino. Nossa, mas não é muito arriscado? Não é melhor contratar o treinador? Não, porque a gente não vai contratar qualquer um. A gente quer o cara. Então a gente vai esperar pelo cara. E aí veio o pré-Libertadores com o interino, começou a primeira fase da Libertadores com o interino, mas porque tinha um foco muito claro. Dessa vez, nós não vamos contratar no desespero igual do fim do ano de 23. Vamos trazer quem a gente quer, de acordo com a filosofia de trabalho que a gente quer, de acordo com a proposta tática que a gente quer. Já se falava muito, e nós da TNT Esportes, modéstia à parte, acompanhamos o trabalho do Braga na Champions, fizemos jogos do Arthur Jorge e a gente sempre bateu nessa tecla. Olha, é um treinador ofensivo, é um cara que gosta de 4 atacantes. E ele já começou assim contra a LDU lá em Quito na segunda rodada da Libertadores, quando ele perde por 1-0. Mas já começou colocando a sua filosofia de trabalho. O Botafogo
sabia o que queria quando trouxe Arthur Jorge. O Botafogo sabia o que queria quando investiu o que investiu num Almada, num Luiz Henrique. Sabia o que queria quando montou um departamento de scout capaz de enxergar oportunidades de mercado como um Gregory, como um Igor Jesus. Nem todas as contratações foram na casa de 100 milhões, não. Muitas foram no mérito de um departamento de scout extremamente competente e que entende futebol. Não adianta você ter um departamento de scout que entende número e não entende futebol. O departamento de scout do Botafogo mostrou entender dos dois e muito. E muito. Então, por esse acerto nas decisões, o Botafogo é campeão brasileiro. E o Textor, voltando a falar de grana, de investimento, o Textor ele não é só isso. Ele não representa só isso para o Botafogo. O Textor ele é um investidor que vive o clube. Isso é um diferencial. Ele não é um investidor que comanda o clube por relatório. Ele resolveu viver a experiência Botafogo. Ele está presente, ele fala em momentos em que é necessário passar uma mensagem de ânimo, de energia, ele vai lá naquela sequência de empates, ele foi lá defender o time, falar dos caras, comprou brigas, cometeu excessos, como eu acho que ele cometeu, e não mudei a minha opinião até hoje na história dos relatórios, do Brasileirão de 23, do jogo do Palmeiras contra o São Paulo, do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Acho que ele errou muito ao colocar em xeque a credibilidade das pessoas falando no termo manipulação. Errou demais naquele episódio, mas se você pegar o todo dessa era John Textor no Botafogo, ele mais acertou do que errou. Ele mais acertou na escolha de profissionais do que errou. Ele mais acertou no envolvimento com o clube do que errou. Virou um personagem importante para essa reconstrução, não só com o aporte financeiro que fez. Eu não sei se isso vai durar para sempre, eu não sei se essa relação será assim para sempre, eu não sei se os investimentos serão desse tamanho para sempre, se o clube vai dar lucro sempre, se ele vai ficar aí até a morte, eu não sei. Eu tenho o retrato de hoje. Em 2024, principalmente, John Textor fez um excelente trabalho como gestor do Botafogo, colocando a cara. Tem momento de crise, o Botafogo viveu uma pequena crise aí no Brasileiro do segundo turno, né, quando foi perdendo pontos. Tem momento de crise que o dirigente some, desaparece, você não vê o cara. E o Textor tava lá, não, confio nos meninos, vamos pra cima, vamos embora. Na boa e na ruim. Então o Botafogo ganhou um gestor, o Botafogo ganhou um investidor, o Botafogo ganhou um apaixonado. A questão é que a paixão às vezes te cega, né? Te faz cometer excessos como eu acho que o Textor cometeu daquela história de good game e tal, que espero que ele tenha virado essa página. Mas tem um lado muito bom aí, né? O Botafogo precisava de alguém que gostasse dele de verdade, né? Quisesse investir, quisesse lucrar, porque Textor é um investidor, ele quer lucro, ele quer dinheiro, não percamos isso do horizonte. Mas ele está se divertindo, é visível isso. E o Botafogo precisava se dar ao respeito. Eu tenho uma tese um pouquinho diferente, porque eu vi algumas pessoas, poxa, agora sim, o futebol brasileiro fez justiça ao Botafogo, o Botafogo campeão brasileiro. Eu acho que é o contrário, eu acho que o Botafogo passou a se dar ao respeito e fazer jus ao que ele representa ao futebol brasileiro. O Botafogo foi o clube que se colocou nessa condição de ficar 30 anos sem ganhar um brasileiro. Por incompetência, por má gestão, por falta de ambição, por uma série de coisas. Então, o Botafogo, não era o futebol brasileiro que estava em dívida com o Botafogo, era o contrário. O Botafogo estava em dívida com o futebol brasileiro, com todo mundo. O Botafogo precisava de um título desse tamanho. O Botafogo precisa sempre estar nesse bloco de equipes que são gigantes, que vão brigar por títulos, que tem torcida nacional. Sim. Eu bato nessa tecla. Quando a gente elogia um determinado clube, os rivais vêm para fazer o contraponto na provocação, né? Você vê as imagens ontem, né? Ontem a transmissão mostrava, no pós-jogo, festa em Vitória, Manaus, Porto Velho, e por aí vai. Esse é o Botafogo. Esse é um clube que estava adormecido. E não pode um clube dessa expressão, um clube que cedeu tantos jogadores à seleção brasileira, um clube reconhecido até hoje mundo afora, um clube de uma história tão bonita, ficar tanto tempo sem conquistar algo relevante. Por culpa dele. A culpa não foi de ninguém, não. A culpa foi dele. A culpa foi das pessoas que passaram lá e muitas não deveriam passar na porta de General Severiano. E isso acabou, pelo visto. Não sei se para sempre, mas nessa era, nesses próximos anos, com o John Textor como investidor, provavelmente o Botafogo não vai viver o que viveu nos últimos 30 anos. Não sei se vai ser campeão todo ano, se vai ganhar outra Libertadores ano que vem, se vai ganhar 3, 4 brasileiros, isso eu não sei. É muito difícil ganhar o Brasileirão, gente.
É muito difícil. Olha como foi jogando o melhor futebol do campeonato. Olha como foi difícil pro Botafogo ganhar o Brasileirão. É muito difícil. Ganhar de novo? Meu Deus do céu. Mas é o Botafogo recuperando o respeito. É o Botafogo primeiro se respeitando para depois conseguir o respeito dos demais, né? Do futebol brasileiro de uma maneira geral. Parabéns ao Botafogo, que colocou 5 jogadores na seleção do campeonato: John, Bastos, Barbosa, Marlon Freitas e Luiz Henrique. Luiz Henrique ainda foi eleito craque do campeonato. Arthur Jorge foi eleito técnico do campeonato. Então o Botafogo fez baba, cabelo e bigode na seleção do Brasileirão. Poderia ter o Savarino aí também, tá? Não seria nenhum absurdo, mas enfim, era uma concorrência muito grande. O Garro também fez um campeonato maravilhoso, mas poderia ter o Sava aí também. Jogou muito, mas muito, muito no campeonato. 15 participações para gol no campeonato. 8 gols e 7 assistências. E o Botafogo, a gente fala muito do Arthur Jorge, só que eu não queria deixar passar batido. O Botafogo a gente fala muito de um time plástico, de um time ofensivo, né? Essa coisa de 4 atacantes, não sei o quê, Arthur Jorge. Mas não se esqueça de que o Botafogo terminou com a melhor defesa do campeonato e Arthur Jorge foi fundamental para isso. Quando o Botafogo começa a Libertadores, ele tem Barbosa e Lucas Alter na zaga. E o Lucas Alter, a defesa era uma água, o Lucas Alter estava em desgraça com a torcida, com a confiança lá embaixo, cometendo erros técnicos primários. E quem arruma a defesa do Botafogo é o Arthur Jorge, colocando Bastos, que já estava no elenco, ao lado do Barbosa, crescendo o desempenho do Barbosa, que vinha inseguro e cometendo falhas também, até muita ansiedade, ao lado do Lucas Alter, numa defesa muito ruim. E o Arthur Jorge conserta o sistema defensivo do Botafogo. Então o trabalho do Arthur Jorge não se resumiu a ataque. Não. O trabalho do Arthur Jorge também foi fundamental para que o time fosse sólido como foi e tomasse menos gols do que todos os outros times no Campeonato Brasileiro. Não à toa, os 2 zagueiros. É raro isso acontecer, né? Você tem a seleção do campeonato com uma dupla de zaga do mesmo time. Geralmente é o zagueiro do time campeão, o outro zagueiro de outro time. O Botafogo botou os 2, graças a Arthur Jorge. Ao trabalho que Bastos e Barbosa fizeram, evidentemente, e graças a Arthur Jorge, que consertou a zaga. Aliás, falar do Lucas Alter, não tem como ele continuar no clube, né? Porque ontem, sem Barbosa e sem Bastos, ele estava no banco, ele era uma opção disponível para jogar ao lado do Adrielson, para jogar na zaga, mas o Marçal jogou. Feia coisa pro Lucas Alter. Eu sei que tem uma questão de lado de campo, mas enfim, chama atenção, né? O Marçal ser o titular improvisado já jogou assim no Lyon algumas vezes, até do Botafogo já quebrou galho assim, e o Lucas Alter não, né? Não tem realmente perspectiva de seguir no clube. Dá para ganhar o Mundial, Jorge? Eu vou falar mais disso ao longo da semana, provavelmente na quarta-feira eu vou fazer um vídeo mais cedo, porque o jogo é às 14h. Se eu fizer um vídeo na quarta sobre o Mundial, esse vídeo vai sair no início da manhã, provavelmente, para dar tempo da galera ver. Eu acho que o grande problema nesse momento, tá? Não é nem o Real Madrid. Agora tem um problema mais urgente, que é chegar no Real Madrid, que é ter perna para chegar. Porque eu acho que futebol, para encarar o Pachuca, o 15º do Campeonato Mexicano, eu acho que o Botafogo tem. Para ganhar quarta-feira, eu não tenho dúvida não. Agora, como vai estar a condição física desse time? Enquanto eu estou gravando o vídeo, o time está viajando 15 horas para o Catar. Comemorou o título no domingo, avião, madrugada, voo de 15 horas para chegar, descansar, recuperar na terça, jogar na quarta. Cruel, brutal o calendário esse fim de ano para o Botafogo. Mas se o Botafogo conseguir minimamente se recuperar fisicamente entre um jogo e outro, pode chegar no Real Madrid. Aí a gente conversa do problema Real Madrid depois. Aí é outro problema. Mas o problema de agora, ele é muito grande. Eu não sei se o Botafogo vai ter perna para aguentar o Mundial de Clubes depois de tudo que passou. Agora, no futebol do Botafogo eu confio. E no mental do Botafogo, eu sempre confiei. Os inscritos do canal sabem disso. Nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida em relação ao Mundial, né? Acho que acabou essa história de fantasma, pipocada. Acabou, né? Parabéns ao Fogão, campeão brasileiro, campeão da América, campeão de tudo. Falta só o mundo. Brasil já ganhou. A América ganhou, né? Em termos territoriais, o que era possível ganhou. Ganhou o Brasil, ganhou a América. Falta o mundo. Mas aí é papo mais pra frente, tá bom? Queria falar rapidinho aqui do Palmeiras. Eu vou entrar no assunto Gabigol. O Palmeiras perdeu o jogo ontem pro Fluminense, dentro de casa. Melancólico fim de Campeonato Brasileiro de um clube que, pra mim, vai precisar passar
pela reformulação mais profunda nessa era Abel Ferreira. Aliás, o Abel, na quarta-feira, depois da vitória lá em Belo Horizonte, ele estava destacando o fato do Palmeiras ter o melhor ataque do campeonato, condição que ele perdeu ontem. O Flamengo fez 2 gols do Vitória, o Palmeiras não fez nenhum, e o Palmeiras terminou como o segundo melhor ataque. O Flamengo com 61 gols foi o melhor ataque do campeonato, o Palmeiras com 60 foi o segundo melhor ataque do campeonato, o Botafogo com 59 gols marcados foi o terceiro melhor ataque do campeonato. Então, nem isso o Abel pôde ostentar na coletiva de ontem, esse número ofensivo. Eu acho que, evidentemente, que o trabalho do Abel tem que seguir para 25, ele tem mais um ano de contrato, tem um super mundial, eu não interromperia o trabalho do Abel, e acho que o Palmeiras, ele vendo o êxito do Botafogo, ele naturalmente é pressionado a investir mais a partir do ano que vem. Qual é o perfil de janela do Palmeiras na era Leila Pereira? Um perfil muito mais conservador. Um perfil de contratações muito mais pontuais, um perfil menos agressivo. Só que nós estamos falando de um clube que arrecada na casa de 1 bi, tem uma arrecadação bilionária hoje, assim como o Flamengo, e esses investimentos eles não estão acompanhando tudo aquilo que o Palmeiras arrecada, pelo menos no sentido de expectativa do torcedor. Então, o Botafogo esse ano provou para todo mundo que jogador bom traz retorno. Só de premiação esse ano, o Botafogo já ganhou na casa de 250 milhões de reais. Só em premiação. Fora o que ele ainda pode ganhar no Intercontinental. Fora o que ele já tem garantido para ganhar no Mundial, no Super Mundial do ano que vem, só pela participação. Jogador bom traz retorno. O Corinthians contratou 3, 4 cara brabo no meio do ano, terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas e vai jogar Libertadores. Não fizesse os investimentos que fez, a gente sabe da situação econômica do Corinthians, que é completamente diferente da do Botafogo, mas é só para ilustrar. Não fossem os investimentos, não fossem os caras que chegaram, talvez até caísse. Então o jogador bom traz retorno. Traz retorno esportivo e junto com o retorno esportivo veio o retorno financeiro. Então acho que haverá uma cobrança grande do Palmeiras a partir de agora, para que os investimentos sejam mais agressivos, porque vai ser necessário. Alguns ciclos estão se encerrando no Palmeiras. Acho que o Palmeiras deveria aproveitar a oportunidade. Não é caça às bruxas. Mas veja, além de ter sido a pior temporada da era Abel, essa foi a temporada onde vários jogadores estiveram muito abaixo. Renderam o mínimo possível com a camisa do Palmeiras. Então tá na hora de rever alguns nomes. Dudu deve ir embora, Rony deve ir embora. Alguns ciclos precisam se fechar no Palmeiras. O Palmeiras precisa ter um 9 de ponta. E olha que a temporada do Flaco Lopes foi uma boa temporada. Não dá pra dizer que foi uma temporada desprezível. Foi a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras, desde que Abel Ferreira chegou, qual foi o 9 brabo que o Palmeiras teve? Ah, o Endrick foi muito bem, mas é um menino. E o Endrick em 23, lembre, começou o ano, aí perdeu espaço, aí voltou, aí perdeu espaço, aí voltou, aí foi decisivo na reta final do Brasileiro. Mas 9zão. Qual foi o 9 brabão que o Palmeiras teve na era Abel Ferreira? Não teve. Então o Palmeiras vai precisar ser agressivo em contratações no ano que vem. Se será ou não, aí já não sei, né? Se fala até que o Anderson Barros está caindo em desgraça lá, porque não estaria sendo certeiro nas contratações. Palmeiras fez uma contratação do segundo semestre, da qual se esperava muito e se entregou pouco até agora, que foi o Felipe Anderson, por exemplo. Né? Na época, todo mundo tratou como um gol de placa, eu inclusive. O cara era regularíssimo na Lazio, jogando no alto nível, e aqui não rodou nem na ponta direita, nem na ponta esquerda, não deu certo, até agora. Então, essa pressão está em cima de um Palmeiras. E é uma pressão que eu acho natural e que o Palmeiras deveria gostar. É o Palmeiras com o sarrafo lá em cima. E ele jogou o próprio sarrafo pro alto. A gente aqui virou modelo, virou o time a ser batido no futebol brasileiro. O Botafogo mirou pra nós e bateu. Lembra do que eu sempre dizia aqui, naquele momento do texto das denúncias e tal, quando ele comprava briga com a Leila? Era o que eu tava dizendo aqui e aconteceu. Às vezes a gente acerta algumas coisas, erra pra caramba também. Mas aconteceu. O Botafogo estava mirando o Palmeiras. O Botafogo queria o topo. E para chegar no topo, você tem que bater em quem está no topo. E o Botafogo fez isso, no campo e fora.
naquele período em que o Textor foi criando as brigas, as polêmicas, acirrando a rivalidade. Quando sai o sorteio da Libertadores cruzando os caminhos de Palmeiras e Botafogo, todo mundo falou, meu Deus, esse confronto vai parar o Brasil, o Textor, a Leila e tal, um clima de guerra. Ele transformou o confronto em algo maior ainda. Ele transformou o Botafogo num oponente do Palmeiras nesse momento, tô falando desse momento. E aconteceu, e ele foi lá e tirou o Palmeiras do topo. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, o topo em 2024, eu estou dizendo, tá? Em 2024. O topo do ano é meu. E o Palmeiras precisa pegar esse topo de volta. E sem investimento não dá, porque o sarrafo está aumentando. A grana, o Textor está despejando. Mas o Palmeiras também tem. Pro ano que vem, vai precisar de reforços, sem dúvida. Gabigol, Flamengo. Despedida do Gabigol. Essa frase do Gabigol é muito forte, né? Hoje é o dia em que me torno imortal. Eu concordo com o Gabigol. Vocês sabem a minha visão sobre a passagem do Gabigol pelo Flamengo. Gabigol é o segundo maior ídolo da história desse clube, atrás apenas do Zico. E olha, que não é atrás por muita coisa não, tá? Não é não. O Gabigol ganha 13 títulos com a camisa do Flamengo, sendo 2 Libertadores. O Gabigol marca gols em 3 finais de Libertadores da América com a camisa do Flamengo. 3, gente. 3. Fora tudo mais que conquistou. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, os estaduais que eu nem dou tanta importância assim, mas foram 4, enfim. Foram 17 gols em finais, olha isso, 17 gols em finais com a camisa do Flamengo. E decisivo até o fim, porque na última final que ele disputou, ele foi decisivo marcando 2 gols no Maracanã, contra o Atlético no primeiro jogo. Gigantesco esse cara para a história do clube, uma loucura. A era vencedora do Flamengo, de 2019 para cá, é a era Gabigol, gente. Que tem Bruno Henrique, que tem Arrascaeta, que tem Everton Ribeiro, que tem jogadores fantásticos, que tem o Jorge Jesus em 19, que vai ser sempre lembrado. Mas o principal rosto é Gabigol. Enorme, e que deveria ter saído como saiu ontem, pela porta da frente. Com o Maracanã gritando seu nome, com o Maracanã o ovacionando, mesmo havendo desgaste no meio dessa relação, mesmo com o Gabigol dando seus tropeços. Verdade. Mesmo com o Gabigol jogando 18 meses um futebol pobre. Verdade. Mas quando a história termina, você consegue ter uma dimensão histórica dela. Você começa a olhar para o que ela foi. Caramba, não tem dúvida de que a passagem do Gabigol pelo Flamengo foi imortal mesmo. Esse cara é imortal na história do Flamengo. Ponto final. Gostando dele ou não, tendo simpatia por ele ou não, tem até alguns rubro-negros que não têm essa simpatia, não sei se são muitos, né? Mas eu vejo alguns, mas acho que a grande maioria tem, independentemente do estilo, do perfil de... Amigo, não dá pra brigar com os fatos. Gabigol é o segundo maior ídolo da história de um clube cheio de ídolos. De um clube com vários períodos grandes na história. Gabigol é o segundo maior e o cara que mais chegou perto do Zico. Isso é muita coisa, muita coisa. Ganhar tudo que ganhou por tanto tempo com a camisa de um clube tão exigente como o Flamengo, tão grande como o Flamengo, é coisa para pouquíssimo. Ter a personalidade e incorporar o espírito, o sentimento rubro-negro, o jeitão rubro-negro, provocativo, aquela coisa do Flamengo que se garante, do Flamengo que vira pro adversário e fala, agora se prepara pro inferno lá em casa. Isso é pra poucos, cara. Isso é pra poucos. Poucos caras entendem 100% o que é um clube como o Gabigol entendeu o que era o Flamengo. E uma passagem que termina com o Gabigol deixando clara a sua insatisfação com o presidente Rodolfo Landim, com a diretoria do Flamengo. Porque as falas do Gabigol ontem foram muito fortes. O gesto do Gabigol na hora que o Landim entrega a placa para ele é fortíssimo. O Landim, eu estava vendo as imagens da TNT Sports, o Landim chega a se posicionar para tirar a foto do lado do Gabigol com a placa. E o Gabigol pega a placa e vai embora e deixa o Landim no famoso vácuo. E aponta para a torcida e mostra a placa para a torcida e a torcida o reverencia e depois manda o Landim tomar naquele lugar. E aí o Gabigol depois fala, eu tenho palavra.
Não tiveram palavra comigo. Homem tem palavra, é uma coisa honrosa do homem ter palavra. Minha palavra está mantida. Me prometeram aqui um negócio e não cumpriram a palavra, mas eu tenho. O que se sabe é que Marcos Braz e Gabigol chegaram a um acordo quando subiu para o presidente Rodolfo Landim, não vai rolar. E não rolou e a renovação não rolou. E o Gabigol ontem deu vários recados sobre isso. Sobre palavra, sobre o quão magoado ele sai com o presidente do Flamengo. Não com o Marcos Braz, ele até fala em voltar, né? E se refere ao Marcos Braz com algum carinho. E olha que eles tiveram momentos tensos na relação. Lembra daquela história do intervalo do jogo contra o Fortaleza, quando o Gabigol reclama do gramado do Maracanã, ele sai machucado, ele reclama com o Braz discute com ele e tal. Aquela coisa do querer ganhar, que eu entendo muito, porque eu sou esse cara, eu sou o cara que quer ganhar, eu sou o cara que, se precisar bater boca para resolver um problema, nós vamos bater boca e no final nós estamos abraçados tomando a cerveja. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. É isso. E o Gabigol, com o Braz, a relação me pareceu essa, até o fim. Agora com o Rodolfo Landim, não. O Rodolfo Landim. Aí é outro papo. Mas o mais importante é isso. O Gabigol sai, acho até o Felipe Luiz que fala essa frase. O Gabigol sai pela porta da frente do Flamengo. Sai homenageado pelo seu torcedor, sai tendo seus feitos reconhecidos, com os troféus expostos dentro do campo e sai ainda com muito mercado. O Gabigol tem 28 anos. O Gabigol tem muito ainda a dar ao futebol. Depende muito dele. Depende de encaixe, depende de projeto, depende da escolha que ele fizer. Isso é muito importante. A escolha não pode ser apenas mirando em dinheiro. A escolha precisa fazer sentido esportivo para o Gabigol. Mas qualidade, capacidade, potencial, futebol, para voltar a ser grande no futebol brasileiro, idade, o Gabigol tem tudo. Depende dele. Pode ser o Cruzeiro, destino? Pode. Eu tô gravando o vídeo às 8h27 da manhã nesse momento, tá, gente? Pode ser que na manhã dessa segunda saia um monte de notícia, o Gabigol anuncie o destino, né? Enfim, aí eu peço desculpas a você. Mas pode ser o Cruzeiro, o destino do Gabigol. Quando o Flamengo conquista a Copa do Brasil no dia 11 de novembro, a notícia sai minutos depois. Gabigol do Cruzeiro. Só que até agora não teve anúncio oficial. Como ontem à noite não tinha rolado anúncio oficial da demissão do Fernando Diniz, e o Diniz já estava sabendo na coletiva que estava demitido. Isso foi uma loucura, hein? Em Caxias do Sul. A coletiva do Diniz ontem. O Emerson Pansieri, repórter da Rádio Itatiaia, falou: Diniz, olha só, nós estamos ao vivo aqui no meio da coletiva. Eu já te fiz a primeira pergunta, eu vou ter que voltar agora porque chegou a informação que você não é mais o técnico do Cruzeiro. E aí o Diniz, convenhamos, o Diniz pistolou com razão. O Diniz até falou: pô, a Itatiaia sabe mais coisa do Cruzeiro do que eu que tô aqui. Do que eu que sou funcionário do clube. E o repórter fez o trabalho dele, tá? A partir do momento em que o repórter tem uma informação, ele vai repercutir a informação com o profissional envolvido, né? Óbvio. Não tem nada de errado no trabalho que fez o repórter. Errado é o clube que deixa isso vazar para a imprensa antes do treinador saber. Aí é que está o X da questão. Errado é o clube que, segundo o Diniz, não passa nenhuma garantia de futuro. Ele chega 2 dias antes do jogo com o Alexandre Matos, tenta conversar com o Matos, e aí, Matos, como é que vai ficar o futuro? Vamos ver, depende e tal. E aí ele fala, convicção zero, e é verdade. Mas lembremos, quando o Pedrinho contratou o Diniz, não existia convicção de modelo de jogo alguma, gente. A gente sabe disso. Porque se o Pedrinho tivesse convicção, Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, convicção do profissional que ele estava contratando em termos de trabalho, de projeto, de modelo, ele não traria o cara em setembro. Porque ele sabe que Fernando Diniz precisa de uma pré-temporada, precisa de um trabalho mais longevo, precisa de tempo para embutir uma ideia, um modelo de jogo. Ele sabe. Mas ele queria algo midiático, ele não queria o Seabra. Ele já entrou em rota de colisão com o Seabra com a história do áudio vazado, cobrando que os reforços entrassem em campo. Não, eu contratei, tem que botar pra jogar. Da próxima vez, Pedrinho, senta na beira do campo. Comanda o time, porra. Assim é muito fácil. Assim é mole. Então ele queria a grife. Ele trouxe uma grife. Só que a grife não vai trazer automaticamente resultado, pô. Sabe o que o Pedrinho fez? O Pedrinho fez o que muito dono de TV faz. Pega um influenciador de rede social que tem 10 milhões de seguidores
E bota na TV achando que vai ser instantâneo. Passe de mágica. Bota ele na TV aberta. Não, ele, cara, tem 10 milhões no Instagram, ele é gigante no Instagram, ele vai ser gigante na TV aberta. Sem saber se o cara tá preparado para aquilo, se o cara tem a linguagem da TV aberta, se ele entende o público da TV aberta, qual é o modelo, qual é o formato que você vai colocar o cara. Não, bota o cara aí, pô. O cara é grande na internet, na TV. E não é assim, isso não é automático. Foi exatamente o que o Pedrinho fez com o Fernando Diniz. Ah, bota aí no fim do ano que vai dar certo. Não é esse perfil. O Diniz não é bombeiro. Diniz não tem esse perfil. E olha que mesmo assim ainda chegou numa final de Sul-Americana. Mas jogando futebol pobre. Pobre. Foi um parto lá pra passar do Lanús, inclusive. Pobre. E realmente, se não vai continuar com o cara, joga limpo pro cara. Não deixa essa situação vazar pra imprensa e você se coloca no lugar do Diniz. Qual constrangedor é alguém virar pra você e falar: ih, você vai ser mandado embora, hein? Nossa, mas meu Deus, meu chefe não me falou nada. É, então, mas tô sabendo aqui. Porra, complicado, né? Complicado. Mas esse é o Cruzeiro. O Cruzeiro gosta, o Pedrinho precisa. Olha, eu não criminalizo o show, sabe? A contratação midiática, né? O mundo hoje é isso. O Cruzeiro precisa estar no holofote. Mas isso precisa vir acompanhado de projeto, de ideia. O Cruzeiro precisa saber o que quer além dos nomes. Ele precisa saber o que ele quer que os nomes pretendidos deem a ele. Não é o nome pelo nome. Se for o nome pelo nome, o Pedrinho vai andar em círculo nessa gestão do Cruzeiro. Vai trazer um cara 6 meses, não vai dar certo, vai trazer outro, vai vazar um áudio, vai reclamar de uma contratação, vai botar uma pressão para jogar o jogador A, para jogar o jogador B. Ou vai trazer um reforço, 2 midiáticos e o resto do time vai ter carências. O projeto tem que ser equilibrado, tem que pensar no todo. É a grande lição que espero que 2024 deixe ao dono da SAF do Cruzeiro. Vamos ver se ele vai ter humildade para receber, para entender, para aceitar a lição que o futebol trouxe para ele. No futebol de hoje em dia, cada vez mais caro, cada vez mais competitivo, cada vez mais profissional, não cabe jeitinho. Não tem jeitinho, não tem megalomania. Ou você tem projeto, tem ideia de futebol, ou você está no mato. Ou você acerta, ou os outros vão acertar e vão te engolir. Como o Atlético Paranaense errou demais o ano inteiro. Erro de planejamento, sucessivas trocas de comissão técnica, ambiente interno, pelo que a gente ouve, complicado. Elenco com vários problemas, jogadores de qualidade duvidosa, deu no que deu, rebaixado no ano do centenário. No ano do centenário. E um ano em que o Atlético começa provocando o rival. O Pablo ganha o título paranaense em cima do Maringá e faz questão de provocar o Coritiba. Olha, ano de rebaixamento não é ano de segunda divisão, não. E o Atlético caiu. Assim como o Coritiba em 2009. Eu acho que ser ambicioso é legal. Você querer o topo, você querer o melhor, você querer rivalizar com quem está acima. Eu acho que isso mostra apetite. O Atlético mostrou sempre esse apetite. Só que muitas vezes o apetite se confundiu com arrogância. No Atlético Paranaense, aqui é uma visão de alguém de São Paulo, né? Alguém, né, que não está em Curitiba, né? Não acompanho tão de perto o Atlético, mas conheço, já narrei jogos na Arena, né? Nessa era Petralha, né? Conheço um pouco do Atlético, algumas pessoas lá. A minha impressão sempre foi de um Atlético que, para se firmar nessa disputa, ele não ia ganhar simpatia facilmente de ninguém. E ele não quis buscar o caminho da simpatia, ele quis mostrar mesmo um caminho mais agressivo. Não, é isso mesmo, nós não somos coitadinho, não. A gente está aqui para ser a potência do sul do Brasil, a gente quer ganhar o mundo até 2025 e vamos para cima. Só que muitas vezes isso fez o Atlético distorcer a noção da própria realidade. Então, muitas vezes, o Petralha talvez tenha achado que o Atlético já estava maior do que ele realmente era. De que o Atlético já tinha alcançado o status de uma potência do futebol brasileiro. E não, o Atlético não alcançou isso ainda. O Atlético conseguiu coisas relevantes? Claro, conseguiu. Você ganhar a Copa do Brasil, você ganhar a Sul-Americana. O Atlético conseguiu feitos que o futebol paranaense não tinha conseguido ainda. O Coritiba chegou perto de um título de Copa do Brasil, o Atlético foi lá e ganhou uma em 2019. O futebol paranaense não tinha chegado perto de um título internacional, o Atlético ganha 2 Sul-Americanas.
Mas ainda havia muito trabalho a ser feito. Porque o Atlético tem uma dificuldade em relação à galera de Rio e São Paulo, que é a galera que domina os títulos no Brasil, que é a dificuldade de mercado. Curitiba é um mercado menor, a arrecadação é menor, a torcida em termos nacionais ela não existe, ela é uma torcida do Paraná. Em termos nacionais, e aí eu fiz vídeo na época, e desculpa, não estou dizendo isso agora como oportunismo porque o Atlético Paranaense caiu, não. Tem vídeo meu do ano passado falando isso. Um vídeo específico sobre Petralha e Santos. Ah, porque o Atlético Paranaense já passou o Santos em tudo. Só não passou em torcida ainda. Não, Petralha, desculpa. Olha que é o Santos arrebentado, zoado, maltratado, com a política caótica, com um futuro incerto. Na boa, Petralha. Na boa. Não passou. Em torcida realmente não passou e dificilmente vai passar um dia. Em relevância, em história, em marca, em peso, eu acho que o Atlético pode fazer um trabalho de longo prazo para chegar lá. Pode. Mas é um trabalho muito difícil, sem estar no centro midiático e no centro econômico do país. É muito difícil. E você não consegue se firmar nesse bloco dos 12, tirar um Santos dali, um Botafogo dali, um Fluminense dali, sei lá qual é o foco. Você não consegue fazer isso com entrevista coletiva, pô. Não é isso. Não é isso que vai mudar a realidade. Não é você contar uma inverdade 100 vezes que vai fazer aquilo virar verdade. Não é isso. É uma construção de muito tempo. E talvez o Atlético Paranaense tenha achado que ele já estava nesse patamar. E ele não estava. Não está. Definitivamente não estava. Mais organizado do que alguns dos 12 grandes? Sim. Mais estruturado? Sim. Acertando mais do que alguns dos grandes? Sim. Sim. Mas ainda sem uma duração suficiente para fazer o Atlético dar esse salto que o presidente pretendia e talvez até achasse que já tivesse dado. E aí, quando você tem essa distorção da realidade, quando você é tomado pela arrogância, muitas vezes você toma decisões ruins, porque você fala, não, a gente é brabo mesmo. E o 2024 foi tomado por decisões ruins do Atlético Paranaense. E o time vai parar na Série B. Então é um golpe muito duro, numa instituição que vai ter que rever tudo. Numa instituição que vai ter que olhar para o espelho agora e falar, caramba, nosso tamanho talvez não fosse aquilo que a gente dimensionou ainda. Não que não possa chegar, mas ainda não estava no patamar que o Petralha achava que estava. Não sei se toda a torcida achava, acho que não, mas o Petralha achava. E a realidade se impõe. E a dureza do futebol brasileiro, a dureza competitiva do futebol brasileiro se impõe. Faltou falar alguma coisa aqui? Ah, sim, destacar os 2 nordestinos na Libertadores. Então teremos o Fortaleza jogando direto a fase de grupos da Libertadores. Que trabalho, mais uma vez, do Vojvoda, né? Uma campanha histórica do Fortaleza. 4º lugar, como já tinha feito em 2021. 3ª Libertadores seguida. Galera, você jogar uma Libertadores, você ganhou uma vaga ali de G8, aí você foi para lá, ou antigamente, né, quando os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, aí um Santo André ganhava uma Copa do Brasil, ia jogar uma Libertadores, nossa, o Santo André tá aqui, o Paulista de Jundiaí, nossa, ganhou a Copa do Brasil, tá aqui. É uma coisa, você jogar 3 vezes seguidas a Libertadores, vindo do Campeonato Brasileiro, chegando na 4ª colocação, sendo uma equipe do Nordeste, arrecadando brutalmente menos do que todo mundo, né? Dos grandões ali de Rio, de São Paulo. É impressionante. Terminar o Brasileiro invicto como mandante. O Fortaleza não perdeu um único jogo dentro da Arena Castelão. É o 4º time a fazer isso na era dos pontos corridos. Impressionantes os feitos do Fortaleza. Esse é um clube, eu acho que é bom fazer esse paralelo Fortaleza e Atlético Paranaense. Porque esse é um clube que trabalha, e o Atlético Paranaense trabalhou, se organizou e se estruturou nos últimos anos, mas há uma pequena diferença aí. O Fortaleza trabalha em silêncio. O Fortaleza não trabalha com megalomanias. Não que você não possa ter ambições, mas quando você diz que até 2025 você vai ser campeão do mundo, você está jogando uma pressão gigantesca em cima de si mesmo. O Fortaleza pode até ter esse objetivo, sei lá, até 2030 nós vamos ganhar o Mundial. Mas o Fortaleza trabalha internamente, trabalha em silêncio. Fazendo o seu bonitinho feijão com arroz, ano após ano,
dando estabilidade ao seu treinador, dando estrutura, investindo na melhoria da sua infraestrutura, como fez nos últimos anos, e competindo de acordo com as suas forças, sem dar passo maior do que a perna, sem gerar grandes expectativas do torcedor, sem atrair antipatia, né? E ele vai muito bem, obrigado, seguindo o seu rumo. O Fortaleza hoje é a potência do futebol nordestino. E olha que ele não tem um investidor como o Bahia tem. Ainda o Bahia está começando, né? Foi o primeiro ano em que o Bahia recebeu um aporte gigante, fez as maiores contratações da sua história. Pode ser que nos próximos 2, 3 anos o Bahia seja o grande clube do Nordeste. Mas hoje, em termos de resultado, hoje, de trabalho, de regularidade, é o Fortaleza. Não há a menor discussão sobre isso. Parabéns ao Vojvoda, um belíssimo trabalho, parabéns a Marcelo Paes, parabéns a todas essas figuras. Algumas eu conheço de perto, vivi de perto alguns anos o que é o Fortaleza e o que é a seriedade dessas pessoas que estão lá. E já anunciou reforço, hein? O Paul Fernandes vai jogar no Fortaleza em 2025, volante que passou pelo Boca. Enquanto tem clube aí na Série A aqui, alô Santos, subiu dia 11 de novembro, não é isso? E até agora nada, até agora nenhum reforço anunciado. Acabou o campeonato ontem, terminou o Campeonato Brasileiro, horas depois o Fortaleza já estava anunciando o reforço. O Paul Fernandes chega para jogar, volante de 33 anos, para jogar na temporada que vem, revelado pelo Boca, jogou também no Cruz Azul do México, do Rosário e no Racing. É o Fortaleza quietinho trabalhando, quietinho. O presidente do Fortaleza não vai para a coletiva e dizer, não, já tem reforço contratado, eu só não posso dizer quem. Tá? Por questões contratuais, mas fica tranquilo que já tem reforço. Não, ele vai lá, contrata e anuncia depois que contratou. Qual clube hoje é melhor tocado no Brasil, Fortaleza ou Santos? Quando um profissional recebe uma proposta hoje, olhando projeto, não necessariamente grana, talvez o Santos tenha a condição de oferecer mais grana numa dividida com o Fortaleza, mas quando ele olha projeto, o que vai ser mais organizadinho para ele? Mais tentador para ele, o Fortaleza ou o Santos, em termos de projeto, trabalho, longevidade de uma comissão técnica, respaldo? Vai ser o Fortaleza ou vai ser a bagunça, que é o Santos? Desculpa, né, gente? Eu acho que não tem muita dúvida aqui. Queria ressaltar também o Corinthians. Termina o campeonato com 9 vitórias seguidas. Jogador bom muda patamar. O Corinthians não trouxe reforço. O Corinthians trouxe jogadores para mudar patamar. Então, as contratações, Hugo Souza, Carrilho, André Ramalho, Memphis Depay, esses caras mudaram o patamar do Corinthians. E o Corinthians vai para a Libertadores porque foi ousado e foi certeiro. Parabéns a Fabinho Soldado. A Soldado o que é de soldado, né? A César o que é de César. Parabéns ao departamento de futebol do Corinthians. Foi certeiro nas contratações. Tem um 2025 difícil pela frente, do ponto de vista financeiro, compromissos que precisam ser honrados, uma instabilidade política hoje brutal, o presidente Augusto Melo não está nada garantido no cargo, mas o Corinthians termina um ano, veja que ironia, do trio da capital, quem termina o ano festejando é o Corinthians. O time que ficou em zona de rebaixamento, o time que ficou mais ameaçado no ano, é o time que sorri no final, porque o São Paulo ficou os 2 últimos meses sem jogar, morreu o futebol de São Paulo, e o Palmeiras perdeu o título de uma maneira muito dura para o Botafogo, assumindo a liderança na 35ª rodada, recebendo o Botafogo na 36ª, dependendo de um empate só para se manter à frente e perdendo o título. Tomando um pau do Botafogo dentro de casa e ficando sem o título. Então quem comemora o fim do ano, quem termina 2024 sorrindo, é o corintiano, pelo acerto das contratações. Se o Corinthians não fosse certeiro nas contratações, poderia estar na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a dificuldade técnica do time era gigantesca antes dos reforços que adicionaram muita qualidade a esse time. Belo trabalho, realmente, do departamento de futebol. Acertou. Tem clube, é muito simples. Errou em contratação. Futebol brasileiro, vou repetir essa frase do vídeo de hoje, ele não te dá o direito de errar. Errou em contratação, você vai pagar o pato. Esquece. Acertou nas contratações, você tem grande chance. Às vezes as coisas são muito simples, né? São muito simples. O Corinthians acertou no meio do ano. Acertou muito, mas muito. Só não acertou mais que o Botafogo de contratações de meio de campeonato. Acertou demais, ganhou as últimas 9 e vai jogar ano que vem a Libertadores da América, entrando na pré-Libertadores. Que golaço do Memphis Depay. O que foi aquilo, gente?
de bicicleta. Minha nossa senhora, que jogadoraço é o Memphis Depay. E assim termina o Campeonato Brasileiro. Acho que nenhuma dúvida. Só para registrar, né? 3-0 dentro de casa. Sim, o Renato Gaúcho. Eu sou bom. Meu trabalho é bom. Meu trabalho é maravilhoso. Eu sou bom demais. É o que o Renato Gaúcho costuma dizer. 3-0 de ontem é a assinatura da realidade, da verdade. Não, Renato, seu trabalho não é bom. Seu trabalho não passou perto nem de ser regular, nem de ser razoável, nem de ser aceitável na beira de campo. O seu trabalho foi constrangedor em 2024. O seu trabalho e a sua postura. E o 3-0 ontem é duro para o Grêmio, mas é a realidade batendo na sua porta para 2024. Que o mercado do futebol brasileiro leia bem o que foi o péssimo trabalho do Renato dentro do Grêmio nesse ano. Ninguém tem dúvidas de que o campeão é merecidíssimo, é justíssimo, é incontestável, ganhou mesmo o melhor time, como pontos corridos geralmente fazem, né? Premiam o melhor time e foi premiado o Botafogo com essa conquista. Parabéns ao Fogão, parabéns aos alvinegros. Que bom que o Botafogo passou a se dar o respeito de novo e voltou ao topo do Brasil. O futebol precisava disso. O futebol brasileiro sempre precisou do Botafogo. Mas o Botafogo também precisava dar uma resposta à altura. Mais até, né? O Botafogo, sim, era o time obrigado, pressionado a dar essa resposta, a dar ao futebol brasileiro o seu peso, a sua relevância, e isso ele conseguiu com o título de 24. Parabéns ao histórico Botafogo de 2024. Bom, fiz aí um resumão do que foi a reta final do Brasileiro. Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários. O Galo, hein? Meu Deus. Nós vamos falar do Galo em breve, provavelmente, aqui no canal. Mas foi por isso aqui, hein, Galo? 4 R's. Foi por isso aqui. Vocês têm um devezão de casa para fazer agora, hein? E o torcedor do Atlético vai cobrar. Cada vez mais. Os senhores vão ser cobrados. Os senhores têm muita coisa a explicar. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana. Comenta aí se faltou observar alguma coisa, se faltou algo aí. Juízo e tchau!